O livro de Salmos está cheio de momentos onde os salmistas eles expressam as suas lamentações, os seus louvores ao Senhor, as suas dores, as suas alegrias. A gente, com essa série de salmos, tem o objetivo de destrinchar, de buscar uma revelação mais profunda através da vida dos salmistas e desses salmos para as nossas vidas. Dentro dessa perspectiva, no Salmo 116, nós vemos essas duas realidades muito latentes e eu quero falar sobre elas com você nesse vídeo. Vamos lá? Fala pessoal, meu nome é Lúcio Nipper, eu sou membro aqui do Ministério Palavra da Verdade e eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre o Salmo 116. Aqui nessa série Salmos, para a gente explicar um pouco, se aprofundar mais um pouco nesses salmos, nesse livro da Bíblia, que é tão maravilhoso. Bom, não esqueça de dar o seu like, isso é muito importante. A gente está com o objetivo de chegar a 1000 inscritos e a gente precisa da sua ajuda para ontem. Então dá o seu like, não esquece disso, faz isso agora, dá uma pausazinha aí, dá o like. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho também para você receber as nossas notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos. Pode ser? Combinado? Eu conto com você para isso. Bom, como eu disse no início do vídeo, a gente tem nos Salmos, em toda a palavra do Senhor, mas especificamente nos Salmos, expressões em que os salmistas eles expressam o seu coração ao Senhor em momentos de angústias, de alegria, de lamentações, de louvores ao Senhor, e eles expressam essa contrariedade de sentimentos, esses sentimentos que às vezes parecem contrários e diversos. Então os salmistas eles expressam as suas lamentações ao Senhor. E o que seriam as suas lamentações? Em diversos salmos nós vemos isso. Seriam orações de dor, de tristeza, de angústia, de aflição, em que o salmista, por se deparar com o mal, ele vive essa realidade do mal muito latente e ele expressa essa tristeza por conta do mal. E aí ele clama para que o Senhor intervenha. Da mesma forma, nós vemos os salmos falando a respeito dos louvores, cantando e louvando ao Senhor em adoração. E o salmista, ele vê a grandiosidade dos atributos do Senhor, um benefício que Deus entregou sobre a vida dele, ou uma resposta à oração. Então ele levanta os seus lábios, entrega uma oração e um louvor ao Senhor. E esses contrapontos de lamentações, de tristezas, com louvores e alegria, nós vemos durante todos os salmos, nós vemos em todos os salmos da Bíblia. E é interessante notar que esse Salmo 116 especificamente, ele mostra e demonstra essas duas realidades de forma muito latente e clara. Nós vemos esse salmista, ele estando em um momento de adversidade, de tristeza, de falta de alegria, de falta de felicidade. E aí ele clama ao Senhor por ver essa maldade, esse mal causado pelo pecado na vida dele. E ele pede por livramento. E o Senhor responde em livramento à vida desse salmista, responde à oração desse salmista. E então ele libera louvores ao Senhor em gratidão àquilo que o Senhor fez sobre a vida dele. Então o salmista ele passa por um momento de aflição, ele lamenta e clama por misericórdia, e então o Senhor libera a resposta e ele escreve esse salmo de louvor ao Senhor. No salmo, especificamente no verso 1 e no verso 2, o salmista começa expressando o seu coração ao Senhor em louvor, em gratidão a Ele. Olha o que o salmista diz no verso 1. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invocarei toda a minha vida. Aqui o salmista, ele expressa inicialmente dizendo, com seu coração, dizendo que ele ama ao Senhor. Ele ama ao Senhor, ama a sua lei, ama a totalidade do Deus a que ele serve. Então nós vemos aqui que ele ama o Senhor, mas não é simplesmente um amor, um puro sentimentalismo ou simplesmente emoções que estão rodeando a mente desse salmista. Ele ama o Senhor porque o Senhor ouviu a sua oração. É claro, a gente não vai simplesmente amar o Senhor somente por aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas, somente por aquilo que Ele pode entregar nas nossas vidas. Mas quando o Senhor, Ele responde às nossas orações, nós devemos sim adorar ao Senhor. Nós devemos sim expressar o nosso coração de gratidão ao Senhor.
Na quarta-feira nós falamos aqui, eu disse que eu não gostava muito da expressão quando a gente vai reunir alguns motivos de oração para fazer algum tipo de momento de oração, que a gente dissesse que eram pedidos de oração. Porque a oração em si, o momento de relacionamento com o Senhor não é somente para pedir. A gente não está diante do Senhor somente para solicitar algo, mas para buscar um relacionamento com Deus. Então, quando o Senhor responde a nossa oração, nós não devemos parar de orar. Nós devemos continuamente orar ao Senhor em gratidão a Ele, louvando a Ele pelos seus atributos, por aquilo que Ele fez em nossas vidas. Na sequência do texto, no verso 2, o salmista ele começa dizendo: Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invocarei toda a minha vida. O Senhor inclinou os ouvidos para o salmista quando ele estava no momento de aflição. E por isso o salmista está dizendo: eu vou invocar esse Deus durante toda a minha vida. Essa realidade ela é maravilhosa porque nós vemos em toda a palavra a exaltação de Deus ou a soberana presença de Deus sendo manifesta através da palavra de forma majestosa, santa e grande. E esse Deus que é grande, santo e poderoso, ele se inclina com seus ouvidos para os seus santos, para ouvir a oração deles. E nós vemos como Deus é misericordioso, compassivo, justo, e ele tem a intenção de ouvir e responder a oração dos santos. Então nós podemos olhar para esse salmista e para aquilo que ele falou em sua palavra e visualizar um coração totalmente grato ao Senhor por um livramento que ele estava necessitando e carecendo, ou a resposta a esse momento de tristeza que ele estava passando, que foi o livramento. E nós precisamos tomar isso para as nossas vidas e entender que o Senhor está pronto para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa adversidade, a nossa aflição. No verso 3 e no verso 4, o salmista diz: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Aqui nós vemos que o verso 3 e o verso 4, eles retroagem no tempo. Porque, na verdade, em uma linha do tempo que nós podemos entender da situação do salmista, nós podemos ver que o verso 3 e o verso 4 deveriam vir antes do verso 1 e verso 2. Porque ele passou por um momento de aflição, então ele clamou ao Senhor, então aí o Senhor respondeu e ele cantou ao Senhor, entoou ao Senhor esse cântico dizendo que ele ama o Senhor, porque o Senhor respondeu a ele. E nós vemos a situação que esse salmista estava vivendo, de total tristeza e calamidade, dizendo que as cordas da morte o envolveram, ou seja, o cercaram, prenderam, limitaram a vida dele. Mas ele pôde dizer, no final das contas, que ele ama o Senhor, porque o Senhor respondeu a ele. Então que você possa continuar a clamar ao Senhor pelas suas dificuldades, pelas suas adversidades, pelas suas aflições, crendo que o Senhor é capaz, sim, de responder às nossas orações, responder às nossas súplicas e trazer livramento sobre as nossas vidas. Para que você possa no futuro dizer que você ama o Senhor, porque Ele foi fiel, cumpriu a sua palavra, a sua promessa e te protegeu no momento de adversidade. Que você possa refletir a respeito desse salmo. Ele tem outros versos que a gente não vai poder destrinchar aqui nesse vídeo, que a gente não vai poder se aprofundar nesse vídeo, mas que você possa ser tocado por essa palavra e que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas, crendo que o Senhor é um Deus de promessa, que não falha nas suas promessas, que não falha naquilo que falou, e Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez para as nossas vidas, em Cristo Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, não se esqueça, isso é muito importante, tá bom? Valeu pessoal, até mais, tamo junto!